Novamente saúdo os congressistas com a paz do Senhor. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 25, versículo 24 e 25, 23 e 24. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém. Pode sentar-se. Bom, mais fácil apresentar a mocidade, né? A responsabilidade de trazer a palavra não é tão fácil. Escapei de ontem, o pastor Márcio havia dito que eu traria a palavra, e não houve tempo, pensei que não falaria mais. Confesso que depois de tantas coisas que nós ouvimos ontem e hoje, é até difícil nós falarmos, né? Tantos jovens trazendo palavras gloriosas da parte de Deus para nós. Eu me deparei com esse versículo pensando nesse tema, e o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja em Colossos, ele começa a discorrer um texto falando sobre os deveres domésticos de mulheres para com os maridos, maridos para com as suas mulheres, filhos para com pais, pais para com os filhos e servos para com os vossos senhores. Dentro dessa orientação do apóstolo Paulo para os colossenses, ele diz que tudo que eles fizerem, que eles possam fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O próprio Jesus, na sua epístola, o próprio Jesus, na epístola de João, no Evangelho de João, capítulo 9, quando ele vai curar um cego de nascença, antes que ele faça essa cura, ele mesmo, porque é feita uma pergunta a ele: quem pecou, esse ou os seus pais, para que se manifestasse, esse ou seu pai para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas assim aconteceu para que se manifestasse nele a obra de Deus. Aí ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O próprio Jesus, ele fala sobre isso, sobre a realização da obra, enquanto temos tempo de fazer a obra de Deus. O tema desse congresso e a divisa desse congresso me traz à memória algo muito importante que eu vivi na minha vida, ruim e importante. A primeira divisa deste congresso, que se encontra em Eclesiastes capítulo 9, eu já contei essa experiência certa vez num retiro de mocidade. Talvez nem todos os jovens que estão aqui presentes estavam naquele retiro, mas eu perdi minha mãe. Eu tinha 12 anos de idade, tinha 11 irmãos, comigo 12, e meu pai chegou em casa e contou a notícia para nós.
chamou os 3 mais velhos, eu, Aline, Késia, e disse que minha mãe havia partido para o Senhor. E nós começamos a chorar, entramos em desespero, normal, perder a mãe. Eu tinha 12 anos, a Aline mais velha tinha 15, Késia tinha 13, os outros irmãos tudo pequeno, o mais novo tinha 8 meses de idade. E naquele desespero, alguns irmãos chegando da igreja para tentar consolar a gente. Naquele desespero, eu fui para o meu quarto. E lá no meu quarto, eu ajoelhei na minha cama e perguntei ao Senhor o que seria da nossa vida sem minha mãe. Na minha oração, eu abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versículo 7 ao versículo 10, o Senhor disse para mim: vai, pois come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus já sagrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que tu amas todos os dias da tua vida, porque é a porção que Deus te deu debaixo do sol. Tudo quanto vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, porque é para a sepultura onde tu vai. Não há indústria, não há conhecimento, nem ciência, nem sabedoria alguma. E naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração: a vez dela passou, agora é a sua vez. E naquele dia eu entendi que Deus queria para mim. Eu entendi o projeto de Deus na minha vida. Mesmo que parecia difícil, jovem, 12 anos de idade, meu pai trabalhando, tesoureiro da ordem todos os dias na igreja Cari, saía cedo de casa, chegava tarde, e nós, mais velhos, com a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos. Mas ao longo do tempo, ainda assim, nas minhas fraquezas e nas minhas dificuldades, eu vi o Senhor cuidando e guiando os meus passos. 17 anos de idade, o Senhor orienta meu casamento. Muita dificuldade para entender o que o Senhor queria. Muita luta, muita prova. Inclusive a profecia que foi lida nessa manhã, nessa profecia o Senhor fala para mim. Para mim não, fala de mim nessa profecia. Muito trabalho dei para o pastor Luiz, homem de Deus, teve muita paciência comigo. Nessa profecia o Senhor marca a data do meu casamento e diz que ninguém vai impedir, e que eu deveria casar sim, mas o Senhor já havia falado outra vez ainda para mim. Mas quando o Senhor fala desta última vez, meu pai nem conversou comigo. Ele chegou em casa, me entregou a profecia e não disse nada. Eu li, vi o que o Senhor tinha falado, e dentro do meu coração eu coloquei o propósito: eu vou obedecer o Senhor. Me casei, sou feliz, 11 anos de casado, muito feliz. Se eu tivesse que voltar atrás, não mudaria nada, porque eu obedeci a voz do Senhor, e o Senhor tem honrado com a sua palavra na minha vida. O Senhor disse a primeira vez para o meu pai ungido: orienta os meus jovens, se eles entenderem minha palavra e me obedecerem, um dia ele vai agradecer a ti. E hoje eu agradeço meu pai. Obrigado, pastor Roberto Bezerra, por ter tido paciência comigo, por ter me orientado. 19 anos de idade, o Senhor me chama para o ministério diaconal. Difícil, na época eu era um dos diáconos mais novos da obra, hoje tem bastante diácono novo.
3 anos de ministério diaconal, 22 anos de idade, e o Senhor me chama para o ministério da palavra. 22 anos de idade, deve ter um monte de jovem com essa idade, 22 anos. 22 anos eu estava subindo no púlpito para ser ministro da palavra de Deus. 24 anos de idade, o Senhor me deu um rebanho para me apacentar. Por que eu estou falando isso? Não olha para mim como aí está um homem, um jovem de Deus, né? Não, eu sou igual a vocês, eu fui igual a vocês, tive as minhas dificuldades, as minhas limitações, as minhas dificuldades de entender o projeto de Deus na minha vida, mas em todo momento em que eu encontrava dificuldade, Deus colocava homens de Deus no meu caminho que me orientava e me fazia entender o projeto de Deus, para que hoje eu estivesse aqui falando da palavra de Deus para vocês. Tudo que vier à mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. Para a sepultura onde nós vamos não há indústria, não há ciência, não há sabedoria alguma. Jesus disse: façamos a obra enquanto há tempo, enquanto há luz, porque a noite vem. A luz enquanto é vida, a noite ela vai vir, e a noite é a morte, e ela chega para todos os homens. Você pode ser rico, pode ser saudável, pode não ter dinheiro, pode ser intelectual, inteligente, doutor, mestrado. A morte, ela vai chegar para você. E aí o que eu acho interessante, a pergunta que fica na minha mente, diante do tema que nós estamos falando durante este congresso, é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. O apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 5, ele diz assim para nós: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tem remido o teu tempo para fazer a obra de Deus? Jovens, o tema é: jovens, façamos a obra de Deus com a força da sua palavra. Pastor, jovem é tão fraquinho, jovem tem tantos pensamentos. Quem disse? Ouviram a palavra do jovem David ontem? Que o João escreve para vocês: eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, a palavra de Deus está em vós. E o que é a palavra de Deus que deve estar no nosso coração? O que nos faz fazer forte é a palavra de Deus. Quando temos a palavra de Deus no nosso coração, aí somos fortes. E quando somos fortes, aproveitamos o nosso tempo para, com todas as nossas forças, fazer aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E o que é a palavra de Deus? Você sabe o que é a palavra de Deus? Ora, ninguém aqui é bobo. Eu canso de ver um monte de jovem de vir aqui à frente pregar, expor a palavra de Deus. Quantas moças e rapazes são entendedores da palavra de Deus? É ela que produz força no seu coração para que você possa vencer o maligno. Ela que produz graça dentro de você para que você possa vencer as suas lutas diárias, os seus conflitos internos, os seus pensamentos ruins. Essa palavra que produz força no seu coração para que você e eu vençamos. E o apóstolo Paulo diz isso: não sejais insensatos,
não sejais bobo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você não sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Então começa a se perguntar para o Senhor: Senhor, o que Tu quer de mim? Senhor, o que Tu quer de mim na Tua grande obra? Qual o Teu projeto? O Senhor não vai te revelar tudo. De pouco a pouco o Senhor vai te dando graça, o Senhor vai te dando sabedoria para que você alcance aquilo que Deus quer de você na Sua grande e estranha obra. Mas nós temos que dar crédito à voz do Senhor. O salmista diz para nós no Salmo 90, se não me falha a memória: ensina-me a contar os meus dias, de modo que eu possa usar, mais ou menos assim, eu não lembro do versículo completo. Ensina-me a contar os meus dias para que eu possa usar em benefício daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Você tem pedido ao Senhor para usar o seu tempo com as coisas de Deus, ou você tem pedido para usar, ou você tem desperdiçado o seu tempo com coisas que desagradam ao Espírito Santo de Deus? Pastor, às vezes é difícil. Às vezes eu gosto de cantar, mas eu ouço críticas. Às vezes eu toco, mas eu não sou reconhecido pelo meu pastor, pela igreja, pelos irmãos. Eu canto, eu prego, mas aí o pastor chega na Assembleia Geral, no Congresso, o pastor não me dá a oportunidade. Está procurando glórias? O versículo que eu li: tudo quanto fizerdes, fazei-o para o Senhor, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, porque a Cristo o Senhor servis. Nós não servimos a homem. O marido, quando cuida da mulher, ele cuida para o Senhor. É o que o apóstolo Paulo está falando no texto. A esposa, quando cuida bem do seu marido, está cuidando para o Senhor. Os pais, quando respeitam os filhos, quando instruem os filhos no caminho do Senhor, está fazendo para o Senhor. Aqui no texto: filho, obedecei aos vossos pais. Filhos, quando obedecem, honram o pai, estão fazendo para o Senhor. E ele diz: tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, porque a Cristo o Senhor servis. O que eu faço, o que eu sou, jamais será para a minha glória ou para a glória de ninguém. Será sempre para a glória de Deus. Aquilo que você é, aquilo que você faz, deve ser sempre para a glória de Deus. Coloque esse propósito no seu coração: obedecer mais o Senhor, fazer mais a vontade de Deus. Coloque esse propósito no coração de tentar entender o que o Senhor quer da sua vida. Qual o propósito de Deus para você na sua obra? E quando nós fazemos isso, como eu disse aqui no início, a minha história, eu não disse isso para dizer que eu sou melhor. Como eu disse, eu sou igual a vocês. Sou igual a vocês. Eu vim daí, mas o Senhor vem me moldando, me trazendo, e eu estou aqui hoje para a glória do nosso Deus. Finalizando a minha palavra, uma profecia do dia 22 de fevereiro de 2003, o Senhor disse para nós: uma das vezes vós saireis ainda, sereis convocado para fazer a minha obra. Não quero ninguém distraído, pois de um trabalho mandarei para outro. Já disse para vós que o meu relógio corre e a minha obra precisa avançar, e é convosco que eu quero contar para fazer a minha obra. Nenhum de vós pode pensar que é inútil. Todos vós têm valor para mim. Eu faço a minha obra e é convosco mesmo. Não chamo covardes e nem frouxos para fazer a minha obra, mas sim chamo homens valentes. Ungidos meus, vou dizer uma pergunta nesta noite. Respondam todos para si mesmos. Esta pergunta é para os meus servos também.
eu chamo um menino para fazer a minha obra? Respondam para vós mesmos: um menino pode fazer a minha obra? Mas vou responder para vós: eu não chamo menino para fazer a minha obra, mas eu separo muitas das vezes, eu separo desde o ventre. Quantos de vós foram separados desde o ventre materno? Separado um menino, preparado, separa o menino, preparo ele, ele vai crescendo na graça, no espírito, ninguém vê. Muitas das vezes ele é até desprezado, é espancado, é judiado, e ainda grande ele vai para o mundo porque foi mal criado, foi mal educado, mas um dia eu separei ele para fazer minha obra. Mas eu digo, eu chamo homem para fazer minha obra. E quantos que estão aqui nesta noite foram separados desde o ventre e hoje já estão chamados e já estão fazendo a minha obra? Não se engane, o Senhor te escolheu no ventre da sua mãe para fazer a obra de Deus. Então, faça com toda a força da tua mão aquilo que vier para você fazer, e que Deus vos abençoe.